ferramenta, ela inviabiliza, né, um retrato fidedigno do planejamento, à medida em que, para que ele seja feito, você tem que detalhar tanto o seu orçamento, que você fica com um orçamento fragmentado e inoperacional. Engessado, prejudicando a gestão. Então, qual é a forma de resolver isso? Mantemos o orçamento generalista e criamos os instrumentos de acompanhamento e gestão internamente na própria plataforma do Ministério da Educação. E é assim que o PDE é administrado hoje. E o que é que nós fizemos? Nós disponibilizamos estamos disponibilizando estas ferramentas a todas as unidades que queiram utilizá-la. Já estávamos, né, quando eu falei na reunião de BUS ano passado, o que ficou faltando foi exatamente os problemas que a gente está tendo com o banco de dados na hora de importar as informações do CIAF e gerar o relatório de execução, né? Então, estamos trabalhando em cima disso para tentar fechar esse ano. E alguns detalhes operacionais finais do CIMEC, para poder jogar a classificação deste código com o plano de trabalho. Mas quem tem aqui acesso ao CIMEC, pode entrar lá na parte de subação e que você já vai encontrar uma árvore dentro da sua unidade orçamentária, onde você pode construir todo um plano de trabalho com atividades, prazos, responsáveis, produtos, diversos produtos indicadores, não apenas um, de forma que esse planejamento da organização também possa ser flexível e estruturar esse acompanhamento da execução. É importante dizer que não é óbvio esse cotejamento do planejamento com esforço institucional, porque realmente nós percebemos que isso não aconteceu. E nós percebemos também que o primeiro esforço de criação dessa aproximação do planejamento com o orçamento no Brasil remonta, oficialmente, de 1964, com a Lei 4.320. O chamado orçamento-programa que a Lei 4.320 criou tinha exatamente esse sentido. E de onde é que veio esse orçamento-programa? De manuais de planejamento e orçamento da ONU, que, por sua vez, se refletiram, né, foram influenciados pela experiência norte-americana da Marinha na Segunda Guerra Mundial. E que gerou novos sistemas de planejamento e orçamento. Então, a bibliografia aí da área, inclusive, faz uma separação muito interessante, né, orçamento tradicional e orçamento moderno. Qual é a diferença entre os dois? O orçamento tradicional gere apenas os meios, os insumos. Então, é combustível, é óleo, é carro que você compra, é prédio que você constrói, mas não permite você avaliar de forma alguma os resultados da sua ação. Você não está olhando para resultados, você só está olhando para o controle dos meios. O orçamento, o chamado orçamento moderno, e que tem como principal característica exatamente essa integração do planejamento ao orçamento, é uma tentativa de tirar do foco, sem abandonar a informação dos meios, que, para quem conhece aqui a classificação orçamentária, é exatamente o que nos diz a classificação por natureza da despesa, que era a classificação do antigo orçamento tradicional. O orçamento tradicional não tinha programa, ação orçamentária, não. Era dotação por rubrica meio. Tanto com combustível, tanto com óleos, tanto com energia elétrica. E aí, se você precisasse gastar mais com energia, tinha que mudar o seu orçamento. O orçamento moderno muda. Tenta fazer essa integração. Modelos, tivemos muitos. Sucessos, nem tanto. Nós poderíamos, historicamente, falar em pelo menos uns 4 modelos a 5 modelos diferentes para essa integração, no caso do orçamento brasileiro. A última tentativa foi a reforma orçamentária de 98, que produziu este modelo de PPA, a qual eu fiz a crítica aqui, que tem muitos avanços. Nós não estamos aqui para discutir os avanços, né? Eu estou falando dos problemas porque nós criamos uma metodologia específica nesse sentido no âmbito do Ministério da Educação. É uma metodologia que, para nós, tem tido resultados excelentes, né, ainda em aperfeiçoamento, mas que nos permite, concretamente, acompanhar os resultados e os custos do PDE hoje. O Eliezer participa aí, periodicamente, de reuniões com o ministro, onde o objeto da reunião é exatamente discutir, a partir do CIMEC, o plano de trabalho da educação profissional, o que está sendo feito, o que não está, quais os prazos estão sendo cumpridos, tem restrições, não tem restrições, gerenciamento de riscos, enfim, variáveis aí que constam dos modelos, em geral, de gerenciamento de projetos, e assim o ministro, seus secretários, os secretários das suas equipes administram, né, o plano de desenvolvimento da educação e a sua execução. Né,
inviável pela característica do projeto, do evento e pelo tempo. Nós estamos aqui discutindo isso. O curso desse modelo que nós damos para as áreas técnicas, inclusive com a parte instrumental, né, de utilização do CIMEC, leva de 4 a 5 dias. Então, porque pega desde a legislação do PPA, toda a estrutura formal do governo, mais a parte interna do Ministério da Educação. Recentemente, o ministro baixou uma portaria, a portaria de número 731, de 22/7/2009, onde ele indica os gerentes de programa do PPA. Então, o Programa da Desenvolvimento da Educação Profissional é gerenciado pelo secretário Eliezer, o gerente executivo que auxilia o secretário é o nosso valoroso companheiro Getúlio, e ali são estabelecidos uma série de requisitos de gestão do orçamento para serem cumpridos pelos gerentes de programa, bem como os princípios conceituais deste modelo de gestão do orçamento, ao qual eu me referi aqui, criado internamente no Ministério da Educação, e que, junto com os demais, enfim, módulos e componentes do CIMEC, contribuiu aí para que ele tenha recebido esse primeiro prêmio na ENAP, no exercício 2008, e que estará sendo complementado com a segunda portaria da SPO sobre essa estrutura de plano interno da ação no CIAF, nessas classificações a que eu me referi dos 11 dígitos, etc., onde nós estamos simplificando o trabalho da turma aí da área operacional. Para mostrar esse modelo funcionando, a gente precisaria aqui de uma boa tarde, mostrar o modelo do PPA, onde é que as inconsistências se encontram, por que é que isso funciona, né, na forma como nós desenvolvemos no âmbito do CIMEC. O nosso objetivo aqui era apenas dar algumas pinceladas nessa área e remeter essa discussão a ocasiões futuras. Bem, por fim, e aí eu vou ter que ser um pouco mais rápido, né, pela pressão do tempo, o terceiro tópico ao qual me referi anteriormente é sobre capacitação da área técnica de gestão dos institutos federais. Dentro dessa estrutura de programas do PPA, onde o ministro indicou os diferentes gerentes de programa aí do PPA no âmbito do Ministério da Educação, é função dele fazer isso por um decreto do presidente da República, cada ministro faz a sua portaria dos programas de seu ministério. O programa 1067, de gestão da política da educação, é gerenciado pela SPO, então eu sou o gerente, e neste programa constam todas as dotações de todas as unidades orçamentárias do Ministério da Educação, de qualificação e requalificação de servidores públicos. Então, no programa 1067, quem também vê o orçamento, conhece essa classificação, está lá, né, nesse programa. Bem, nós somos, na verdade, gerentes desse programa, o que significa dessas ações orçamentárias, desde 2003, quando chegamos no MEC. Mas, casa de ferreiro e espeto de pau, nós nunca demos o tratamento adequado a esse problema da qualificação no âmbito do Programa de Gestão da Política de Educação. Então, nós chamamos a CETEC e a CESU, já que as unidades vinculadas estão, né, diretamente ligadas a essas duas secretarias, para discutir, né, iniciar um debate, e iniciamos esse debate também com os dirigentes de pessoal das universidades e dos institutos federais, no recente evento de um fórum que eles têm, que ocorreu em Salvador. Então, Léo Kessler, nosso coordenador-geral de planejamento, que é o gerente executivo do programa, esteve lá presente, e nós assumimos o compromisso antes de fechar o programa, então agora temos que cumprir, né, Getúlio? Quem assumiu fui eu, quem me vai ajudar a cumprir aqui é o Getúlio. De iniciar um programa de capacitação, mais especificamente de pós-graduação, e surgiu posteriormente também uma demanda na área de graduação para funcionários técnicos, né, das nossas unidades vinculadas que trabalham na área de gestão. Porque nós percebemos que, primeiro, ou os recursos são escassos no âmbito de cada unidade orçamentária, porque você tem que colocar recursos da matriz para isso, e as pressões pela utilização desse recurso da matriz são muito grandes, né? Ou, né, muitas unidades acabam priorizando aqueles cursinhos valita, né? Cursinhos de curta duração, capacitações pontuais, muitos funcionários fazem 5, 10, 15. Se o curso for em bloco, a gente manda aquele que não faz falta, porque o que faz falta não pode fazer o curso, aquela coisa toda, né? E nós percebemos que investir em cursos de graduação e pós-graduação, além de representar uma qualificação mais